Você que nos visita, nossos convidados, sejam todos bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui. Uma alegria maior é ver você permanecer conosco. Deus te abençoe. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro. Nós vamos continuar conversando nesta carta, capítulo 2, do verso 11 ao verso 17. Se você perdeu uma das mensagens, se você entrar lá no canal da igreja, no YouTube, você consegue recuperar aí. Capítulo 2, do verso 11 ao verso 17, e diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Pai, fala conosco nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, na última mensagem desta série que nós temos feito, falamos sobre os fundamentos da igreja, falamos sobre sua natureza santa, falamos sobre as funções da igreja, falamos sobre a glória da igreja de Jesus, de que nós somos um povo eleito, povo separado por Deus, é o que nós vemos no texto anterior, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Falamos sobre que o reino de sacerdotes que nós somos sacerdotes neste reino, temos livre acesso à presença do Senhor Jesus, temos livre acesso à presença de Deus, o véu foi rasgado de alto a baixo. Também falamos e entendemos que nós somos uma nação santa, somos um povo separado para Deus, um povo que foi pensado no meio do mundo, mas nós não somos desse mundo, somos cidadãos dos céus, cidadãos dos céus. Então isso que nós vemos. Agora nesta porção, Pedro, após exaltar os fundamentos da igreja, ele muda agora o tom e passa a exortar a igreja. Podemos dizer que primeiro Pedro elogiou, Pedro falou que é a igreja, depois ele vai falar um pouco sobre as responsabilidades da igreja, sobre os deveres dos crentes no Senhor Jesus, para que os crentes não percam de vista que são cidadãos dos céus e precisam viver como tais. E ele começa o texto falando novamente, nos mesmos termos, diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Não se esqueça disso. Pedro está dizendo que a gente não pode esquecer quem nós somos. Muitas vezes nós esquecemos, aí nós começamos a construir raízes nesse mundo, e ao invés de nos arraizar no porvir, estamos raizando as nossas vidas aqui. Então, ele passa a falar um pouquinho sobre isso. E a importância, a grande questão que Pedro levanta aqui é como deve viver agora esse cidadão do céu. Como é que deve ser a vida deste que é peregrino e forasteiro aqui,
nesse tempo de peregrinação, como é que ele deve viver aqui. Não esquecendo que ele é cidadão do céu, ele tem uma pátria, assim como Moisés, como Abraão, como os homens honrados do Senhor, que estão lá na galeria dos heróis da fé, assim nós precisamos viver. Então, nós que ainda somos forasteiros e peregrinos aqui na terra, como é que devemos viver? E Pedro vai dar, nesse texto, algumas orientações. Primeiro, o cidadão do céu, ele, em primeiro lugar, o cidadão do céu, mais que ainda está em peregrinação nessa terra, precisa, em primeiro lugar, diz o apóstolo Pedro, fugir das paixões carnais. Ele usa o termo aqui, abster-se. Versículo 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a absterdes, ou a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro está exortando a igreja para uma fuga. Para uma fuga. Até porque, se nós acharmos que nós damos conta, meus irmãos, nós vamos cair. Quando nas Escrituras é usado o termo maldito homem que confia no homem, não é o que confia no outro, é que confia em si mesmo, que acha que dá conta. Na história, nós temos aí muitos homens, e na linguagem da roça, diz que eram homens rendidos, né? Gente que fez força demais, achando que dava conta de carregar peso, e de repente, não é isso? Não pode carregar mais nada. Alguns têm problemas sérios na coluna, outros em outras áreas do corpo. Por quê? Porque achavam que davam conta. Queria provar que era macho demais, não é isso? E hoje, para levantar uma caixa de isopor já é uma dificuldade. É porque confiou em si mesmo. Aqui, a ideia é a mesma, né? É aquele que quer confiar que vai dar conta. O melhor caminho para a tentação é a fuga. Se você é corajoso, você foge. Porque se você ficar, você vai ser tragado. Foi isso que aconteceu com o José, lá no Egito, na casa de Potifar. Se ele resolvesse se satisfazer, mostrar que ele era macho demais, ele tinha caído. A Bíblia diz que ele fugiu. Então esse é o termo que Pedro está usando aqui. É para deixar de se aventurar. É para se abster das paixões carnais. E Pedro usa dois termos aqui. Primeiro ele usa o termo paixão. É uma palavra grega que significa desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido na palavra de Deus. Essa é a palavra aqui. Aquilo que está nos seduzindo para um prazer sem Deus. Isso é paixão. Então, paixão é aquilo que nos seduz para um prazer sem Deus. Onde Deus diz assim, eu não faço parte disso. Na verdade, eu abomino isso. Isso não me agrada. Isso é paixão. Aí vem aqui carnal, vem de uma palavra sarkis, que significa, vem de outra palavrinha que significa carne, que é sarkis. Aqui é satisfazer aos apetites da carne, da natureza caída, aquilo que tem natureza de carne, isso é, aquilo que está ligado aos apetites animais, desejos profundos, apetite carnal. Aí vem sodomia e tudo mais que nós já ouvimos falar e vemos no nosso tempo. Ou seja, é aquilo que é governado pela natureza humana e não pelo Espírito de Deus. É deixar ser levado pela natureza pecaminosa que nós temos. É aquilo que faz parte da natureza depravada pelo pecado e que é despertado para satisfazer apetites carnais. Isso aqui é ser carnal. Então, quando ele usa paixões carnais, ele vai falar sobre desejos satisfeitos pela natureza humana caída, pela carnalidade. É isso que Pedro está dizendo. Olha, é você deixar-se levar por estas coisas. E ele vai dizer que essas coisas estão em guerra contra a alma, contra o espírito humano. A carne, ela entra numa militância contra o espírito humano.
A palavra é, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Você pode ser uma pessoa salva. Salva, mas pode ser uma pessoa carnal. Pode ser um crente carnal. Que ainda tem aí em você o velho homem, que a qualquer momento vai te tomar, se você não entrar no espírito de vigilância e de fuga. Se você vacilar, o apóstolo Paulo diz que aquele que está em pé, veja que não caia. Paulo não falou alguém que já está tropeçando, que já está mais para lá do que para cá. Ele está dizendo alguém que parece que está espiritualmente muito bem. Você pode ter acabado de sair de uma reunião de oração abençoada, passado a semana inteira se santificando. Mas se você satisfazer os desejos da sua carne, você cai na seguida. Logo na sequência. Cai e cai mesmo. A palavra do Senhor Jesus em Mateus 26 é: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Às vezes a gente acha que a gente vai dar conta, a gente vai levando até um certo limite, né? Os namoros, né? Olha, beijar, abraçar, pode, não pode alisar. Meu filho, uma coisa chama a outra. Um abismo chama o outro. Quando você assustar, você já foi levado. Você acha que você dá conta até onde? Você vai se levar até o limite? É disso que Pedro está dizendo. Você vai se submeter até o limite. É disso que o texto de Jesus está dizendo. Olha, vigiar e orar para não entrar na tentação. Porque depois que você entrou, meu filho, a sua carne é fraca. Você pode estar com a sua mente convertida, dizendo assim: eu sou de Jesus, Ele santificou a minha vida, Ele mudou a minha história, o Espírito está pronto. Mas, aqui tem a ver com mente. Mas, você gosta de umas coisas ainda que desagradam a Deus. O velho homem está aí ainda. Está à sua porta. E o inimigo das nossas almas, ele faz somente uma coisa. Ele joga gasolina onde tem fogo. Ou ele põe fogo onde tem gasolina. Satanás nunca vai te dar o prato que você não gosta. Ele vai dar exatamente porque ele nos vigia. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor. Como o leão que ruge. Ele não é o leão, mas ele anda em derredor. Ele sabe onde você entra, ele sabe dos seus hábitos, ele sabe o que você está clicando. Ele começa a te falar: então fulano gosta disso. Pois então, é isso que ele vai fabricar para você o tempo todo. Toda oportunidade que ele tiver, ele espera 40 dias e 40 noites para te tentar. Não foi no primeiro dia. Foi quando o Senhor Jesus estava no ápice da sua dedicação de oração, no momento mais alto, porque você pode estar espiritualmente lá em cima, mas a carne estava com fome. Mais 1 ou 2 dias, Jesus desfalecia de fome. Ele falou: agora é a hora. É a hora de entrar. É a hora. É a hora que não tem ninguém em casa, querido. É a hora que ninguém está vendo. É a hora que parece que as pessoas estão distraídas. Ele está ao derredor esperando. Quem assiste aqueles documentários da Discovery, e às vezes tem lá tanto de zebra junto lá, e o leão fica de volta. E ele esperou a oportunidade. Sempre tem uma que vê alguma coisa para pastar, olha, tem ali uma moitinha de grama ali, e as demais estão no bando. Aí ela sai do bando. É a fraqueza, né? Aí é fácil, atacar um só. É quando se distrai. É quando perde aí o foco da vontade de Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, se você quiser abrir aí, versículo 16 em diante,
ele fala dessa luta, dessa guerra, e fala de como nós podemos vencer essa guerra. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, essas inclinações torpes da carne, porque a carne, ela milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Olha, as obras da carne são conhecidas e são. E aí Paulo vai falar sobre elas. É nisso aqui que Satanás alimenta. Olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Possivelmente nós passamos por algum desses caminhos. Paulo está dizendo, em um desses Satanás alimenta. Ele sabe onde você anda. Ele sabe o que a gente faz. E diz mais, e coisas semelhantes a estas, que não herdarão o reino de Deus, os que praticam essas coisas. Os que vivem na prática dessas coisas, não herdarão. Aqui é uma batalha. Aqui é uma batalha. E aqui não é o espírito do homem. Se você olhar no termo, o espírito aqui, ele está com um E maiúsculo aí na sua Bíblia. E ele milita contra a carne. Sabe por quê? Porque nós não damos conta. É por isso a orientação do apóstolo Paulo, ou melhor, a ordem que o apóstolo Paulo dá para a igreja é encher-se do Espírito. Se o Espírito Santo não dominar a nossa vida, fomos dominados pelo Espírito, não fomos tomados pelo Espírito, não fomos cheios do Espírito Santo, nós não temos condição de vencer. Muito menos de fugir, de abster. Pelo contrário, a prática será algo comum, porque a nossa carne é inclinada para o pecado. E às vezes vamos ser até convencidos na nossa mente, pela nossa carne. Que vai dizer assim, mas é bom, vai te dar prazer. Talvez seja 5 minutos de prazer, para uma eternidade de desgosto. Vai te dar prazer. O pecado sempre dá prazer. Você acha que aquele fruto que estava no meio do jardim não foi prazeroso? Os olhos batiam naqueles frutos, eu imagino que várias vezes passava e dava uma olhada para o fruto. Falava, olha, deve ser bom demais, né? Mas não pode comer, né? Não pode. Quantos anos ou quantos milhares de anos aquele casal viveu no paraíso passando e olhando para aquela árvore? Olha, nós já comemos de tudo que é fruto desse jardim, né? Tudo era maravilhoso. Mas esse fruto deve ser bom, hein? Você acha que a serpente não estava de olho há muito tempo? De que tinha gente olhando para aquilo ali? Quem desdenha quer comprar, já ouviu? Já? Está passando, né? Está olhando. Está olhando, passou, perguntou o preço, está querendo comprar. Eu não sei se você já caiu na pegadinha de cigano. Você perguntar o preço do relógio que ele está vendendo. Comprou, meu irmão. Comprou, acabou. Né? Se você perguntar o preço. Ele fala assim, ó, um relógio de ouro. Aí você fala, quanto? Ele não vai te abandonar até você comprar. Eu já caí nessa já. Sorte minha que eu não tinha nada. Sorte minha, porque se tivesse, ia levar tudo, né? Fui perguntar. Você acha que o Satanás não olha o que você está olhando? Aquilo que você passa na frente da vitrine e vê aquela sobremesa maravilhosa, como assim? E lambe, né? Bom demais. E ele fala, eu já sei onde atacar. É só pôr na frente toda hora. O espírito humano vai ser convencido pela carne. Mas o bom é que quando a gente vive tomado pelo Espírito de Deus, Ele é quem milita contra a nossa carne. E o Espírito Santo não perde para a carne, tá? Você, o seu espírito humano pronto, vai entender que a carne é fraca e será convencido.
Mas se você viver uma vida espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, você vai amar mais aquilo que é de Deus. Essas coisas que vai te dar prazer. O que o Espírito Santo faz na nossa vida, ele nos dá prazer naquilo que nos afasta do pecado. O contrário da carne, que ela se alimenta da carne. Ela se alimenta daquilo que é carnal. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, vocês estão em colisão, em guerra. Vocês agora são peregrinos e forasteiros, era o povo que estava fugindo da perseguição. E vocês vão ser tentados. Vocês precisam ser diferentes, vocês são cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus, precisamos ser diferentes dos homens aqui da terra. Eles são levados por isso. Mas nós não, nós precisamos nos abster das paixões carnais. Em primeiro lugar, é fugir das paixões carnais. Em segundo lugar, o cidadão do céu, que ainda está em peregrinação na terra, precisa manter-se em bom testemunho na sociedade. Aí a conversa, ela vai mais longe, mais longe. Versículo 12, diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Parece que Pedro está lembrando de um texto que está lá em Mateus capítulo 5, né? Que o Senhor Jesus fala sobre sal da terra, luz do mundo, para brilhar e glorificar o Pai. A mente dele está focada lá. Mas aqui é uma coisa interessante. Ele começa o texto usando uma palavra aqui, manter. Manter dá a ideia de continuidade. De continuidade. Exemplar de algo que é bonito, isso é manter. Precioso, admirável, genuíno, aprovado. Para manter e dar um bom testemunho, para manter o exemplo, a ideia aqui é de que o ato não é um ato isolado. Você pode dar um bom testemunho numa festa. Pode. Você vai com o objetivo lá, você santo. Você foi pontual. Todo mundo bebeu, divertiu, aprontou, e você estava até de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, né? Era um desconforme no ambiente que estava ali, né? Dei um bom testemunho. Muitos cristãos vivem assim. São pontuais no testemunho. Ou seja, resolvi hoje dar bom testemunho. Então hoje eu vou ser um extraterrestre. Hoje eu sou cidadão do céu. Mas amanhã, na roda da outra turma lá, os escarnecedores, ele se solta. Pedro está dizendo, não é dar bom testemunho. O crente, ele não tem que dar bom testemunho. Ele tem que manter o bom testemunho. Porque dar bom testemunho, qualquer um consegue. Isso é máscara. Isso é farisaísmo. Isso é farisaísmo. Diante de alguém, você pode enganar por um bom tempo. Pedro está dizendo, isso precisa ser a vida da gente. É mantendo exemplar o vosso procedimento. É manter em bom testemunho. Isso significa que, se o sujeito te viu há 5 anos e vê de novo hoje, ele vai ver a mesma pessoa. Você não mudou para pior. Ele pode ver que você mudou para melhor, mas para pior não. Isso é a ideia de manter bom testemunho, é estar firme na vida exemplar, é fazer do exemplo algo de bom para os demais todos os dias, a ponto de ser copiado. Eu estou disposto a alguém colocar eu no quadro. A minha vida fala. Todo dia alguém vê você fazendo. Eu me lembro da dona Leontina, uma senhora de 90 anos que tem lá em Minas Gerais. Fervorosa da SAP, da oração da igreja, uma bênção. E ela, todos os domingos, de manhã e à noite, indo para a igreja, sobe um morro que dá uns 800 metros aproximadamente para chegar na igreja. Não é moleza, e é assim.
Né? Em Minas Gerais, ou você está descendo ou você está subindo, não tem outro caminho. Né? E a igreja lá é no alto da montanha. Só os heróis da fé vão nos cultos. Tem dia que o sol está trincando e o povo subia. Eu lembro que o pessoal não tinha carro, ia a pé. Dureza. Chegar lá em cima, né, com o pulmão na mão, né? Foi embora. Dona Leontina sobe e desce. Todo domingo. Todo domingo. Uma rua antes de chegar na rua da igreja, tem um ponto de drogas. Uma rua chamada Rua 12, a antiga Rua 12, onde ficam os meninos da Rua 12. Menino, mas eles matam 2 de manhã e penduram 3 para de tarde, todo dia. Então, assim, era o ritmo lá. Mas todos os dias eles estão traficando na esquina. Dona Leontina passa, ela dá uma paradinha para respirar naquela esquina, e ela fala assim: Deus abençoe vocês todos, meus filhos. E sobe. Por culto, de manhã e à noite. Está eu subindo a pé. E eu sou parado. Falei, hoje foi o meu dia. Me pegaram, né? Ô, pastor. Eu falei, pois não, meus filhos. Cadê a vozinha? Ela não veio hoje no culto? E nem eu tinha notado que a dona Lentinha tinha faltado. Falei, realmente não. Por que ela não veio hoje? Falei, para você ver, os caras me questionando por que eu vou. É porque todo dia ela, ó, Deus abençoe. Até o serviço ruim que eles faziam, eles pediam a bênção, né? O exemplo dela, constância. O dia que ela não passou ali, notaram. Cadê ela? Cadê ela? Ela se recuperou, está bem, continua subindo e descendo o morro lá, né? Não é um ato, é uma vida. Talvez você fale assim, hoje eu vou dar um bom testemunho, mas amanhã eu não vou dar. Você imagina se Jesus voltar no dia do mau testemunho, hein, irmão? A chance é grande, hein? Nós precisamos viver para Ele. Pedro está dizendo, o cidadão do céu, ele não vive de atos. Ele vive de vida. O comportamento dele é assim. É exemplar. É algo que faz parte da sua vida. Então, e esse ato é para influenciar o cidadão da terra. O gentio aqui, que está ligado a povo, multidão, pagão, povo que não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pregamos muito do Evangelho com o nosso comportamento, mais do que com palavras. Tem gente que quer alcançar a família para Cristo, mas ele não é um padrão. Ele não mantém um bom testemunho. Talvez, se ele tentar pregar o Evangelho para a família, alguém vai dizer, ó, mas você é crente igual você? Você tem dia que é diferente da gente, mas na maioria dos dias é igual a gente. Você não faz muita diferença. Você não é alguém que tem um testemunho confiável. Faça chuva, faça sol. Os crentes açúcar, né? Se chover, não vem nos cultos, não vem nas reuniões. É a turma do futebol que só vem porque tem bola. O dia que vai chover, não vai ter bola, falta. Né? Se o sol está quente demais, é um problema. Você acha que Satanás não está te vendo, não? Você não engana ninguém, não, cara. Ele sabe que você gosta. Ele sabe como desanimar você. O negócio não é vir no dia da festa. É no dia do espinho estar junto para trabalhar, para ajudar, para manter o bom testemunho. Esse é o povo que vai morar no céu. Constante. Perseverante. O modo como vivemos aqui, diz o apóstolo Pedro, precisa provocar no ímpio um desejo profundo de viver como nós vivemos. A querer morar onde nós vamos morar. A querer fazer parte desse povo separado que é o cidadão do céu. A vida do crente precisa provocar louvor na vida do ímpio. Olha o texto.
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, ou seja, se ele fala dos crentes, como se os crentes fossem igual aos demais, eles não vão falar. Eles não vão ter o que falar. Diz mais, observando-vos em vossas boas obras, vão glorificar a Deus no dia da visitação. A história vai ser outra, olhando para a vida dos crentes. A história vai ser outra. Então Pedro nos dá uma segunda exortação, manter o bom testemunho. Não adianta começar bem, você precisa terminar bem a corrida. É maratona, não é corrida de 100 metros na vida cristã. É todo dia, todo dia, todo dia. Ninguém vai ser herói da fé por um dia. É todo dia, lutando contra o pecado. É todo dia fugindo. É todo dia sendo um bom exemplo na sociedade. Em terceiro lugar, o cidadão do céu, mas que ainda anda em peregrinação na terra, precisa sujeitar-se às instituições civis, humanas. Pedro vai usar no versículo 13 ao versículo 16, ele vai desenvolver isso. Ele diz assim, sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância, ou seja, para calar mesmo, dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, ou de andar numa vida ruim, mas vivendo como servos de Deus. Então Pedro agora utiliza um outro termo, sujeição, ou sujeitar-se. Atitude voluntária de ceder, de cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. O cidadão do céu aqui na terra deve cooperar para que as instituições humanas, do governo, do exército, da polícia, tudo, possam cumprir o seu papel. Possam cumprir o seu papel. Precisamos ser cooperadores. O termo aqui é cooperar. Sujeitar aqui é entrar em cooperação. O Senhor Jesus jamais ele se colocou em oposição aos governos. Alguns se colocaram com ele. Herodes queria matá-lo logo no início. Herodes nunca foi inimigo de Jesus. Quem era Herodes para ser inimigo de Jesus? Quem era? Tinha que ser um coigual. A Bíblia diz que não há outro igual a ele. Não tem um adversário coigual. Nunca foi. O grande adversário é o adversário da igreja, Satanás, que queria barrar a cruz. Jesus paga imposto, obedece às leis. Tem crente que acha que vai morar no céu, ele pode fazer o que quiser aqui na terra. Ele pode desrespeitar as leis, andar fora do padrão da sociedade. Não. Que ele não precisa fazer as declarações dos seus impostos, mas o imposto está muito alto. Querido, vote direito. Participe da vida pública. Não é rebelião que resolve. Talvez seja hoje o grande resultado na vida da igreja, que assim como as pessoas entram em rebelião contra os governos, contra as leis, se rebelam dentro da igreja contra as autoridades. Fruto do pecado. Fruto do pecado. O cidadão, então, enquanto ele vive na terra, ele precisa andar nos mesmos passos de Jesus. Jesus ensinou isso. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Não era só moeda que Jesus estava tratando aqui. É relações. Como servos de Deus, entendemos então que toda a autoridade ela é constituída por Deus. Quer seja a autoridade boa, que traz paz, justiça, quer a má que pune. Não foi Satanás que levantou o faraó no Egito, foi Deus. Foi Deus. Não foi Satanás que levantou Manassés para ser o pior rei da história, foi Deus, punindo a nação por causa da sua desobediência. A Bíblia diz que Deus trouxe os filisteus, Deus trouxe os fenícios, Deus trouxe os assírios contra a nação de Israel, Deus trouxe a Síria, a Babilônia, colocou o povo em cativeiro, Deus.
Quando ele fazia o que era mal, ele obedecia a Deus, para cumprir um propósito que era para tratar do pecador. Toda a autoridade. Nós não temos um governo melhor do que nós somos, não, ou pior do que nós somos, não. Exatamente por causa do nosso pecado que nós vivemos assim. A sociedade pecadora, ela recebe o que ela semeia. Se ela se santificar, Deus sara a terra. É uma promessa, está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o povo que chama pelo meu nome, clamar, humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, então eu ouço dos céus, perdoo e saro. Mas tem que haver uma mudança, avivamento pessoal. Avivamento pessoal. Se nós nos submetemos às autoridades, nós nos submetemos a Deus. Se nós não nos submetemos à autoridade, não temos o temor de Deus no nosso coração. Porque entendemos que o mundo é um caos. Entendemos que o mundo está sem governo. Que não existe ninguém sentado num trono que governa a história. Nós vamos estar negando a soberania de Deus. O qual nós presbiterianos tanto pregamos. Se Deus é soberano, então Ele governa todas as circunstâncias. Todas essas coisas. É o que Paulo nos ensina, lá em Romanos 13, versículo 1 a 4, diz assim, todo homem, esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Quando alguém pune com uma sentença gravíssima, ai que dó. Deus não está com dó, tá? Deus está tratando. E a Bíblia diz que Ele açoita todo filho que ama. Tem hora que a varada é doída mesmo. No crente. E no ímpio? Vai queimar, querido. A história é essa. Mas com o crente, por que não sujeitar as autoridades? É Ele quem coloca, é Ele quem depõe governos, reis. Estamos todos sujeitos a Deus. Por que não podemos nos sujeitar às autoridades ou às instituições humanas, as quais Ele constitui? Ah, mas fui eu que votei. O quanto temos orado por uma nação mais justa? Nós jogamos lixo em todos os lugares, sujamos o ambiente, desobedecemos a pai, mãe, assim, desrespeitamos a autoridade, governamos mal nossa casa e reclamamos do prefeito. Será que não é um protótipo de tudo que a nossa sociedade vive? Se nós consertamos o nosso quintal, o vizinho passa a consertar o dele também. Eu me lembro quando eles começaram a asfaltar algumas ruas. E aí asfaltaram algumas ruas da cidade. E ficou asfaltado, mas os passeios ficaram tudo de terra. O sujeito queria vir com o carro dele, ele queria descer e não sujar o carro mais. Aí o primeiro fez o passeio bem feitinho. Cimentou bonitinho, colocou pedra. O vizinho da direita e da esquerda falou, não vou deixar por menos, eu também vou fazer a mesma coisa. Em pouco tempo, a rua inteira estava toda terminada. Se a gente muda dentro da nossa casa, nossas vidas, é natural que nós vamos ter influência na vida dos gentios. É natural que as mudanças comecem a acontecer por influência. Por influência. E esse é o motivo da igreja estar no mundo, para ser boa influência. Versículo 16. Pedro termina essa porção aqui falando de liberdade. A gente fala que a gente é crente, que a gente é livre, não é isso? E a gente entende muitas vezes errado o termo liberdade, né?
Não podemos usar a nossa liberdade para fazer o que se quer. Diz assim, ó, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Não usar da liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. A liberdade não consiste em fazer o que nós queremos. Não, mas em fazer o que nós devemos. Isso é liberdade. Nós não somos livres para fazer da nossa vida o que a gente quer. A gente é livre para andar no centro da vontade de Deus. É para isso que Ele nos libertou. Senão ainda estamos escravos. Ou das nossas paixões carnais, né? De uma mente corrompida, do sistema corrompido. Porque se nós somos libertos, somos livres, nós não vamos fazer mais o que a gente quer. A gente não vai viver como o período dos juízes, que cada um fazia o que dava na teia, na sua cabecinha. Nós vamos andar conforme a lei. A lei de Deus e a lei dos homens. Somente naquilo que a lei dos homens nos impedir de obedecer à lei de Deus, aí você tem uma lei superior. É a carta magna do crente, a Bíblia. Se mandar negar a Cristo, aí eu morro por Cristo. Mas se não é, eu me sujeito à autoridade. Eu pago os impostos. Por amor. E disse, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Em quarto lugar, o cidadão do céu, mas que ainda está em peregrinação na terra, precisa tratar a todos, diz o texto, com honra. Versículo 17. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pedro quer ensinar aqui o princípio da honra. O princípio da honra. Esse princípio nos ensina que devemos dar o devido valor a quem de direito. O devido valor. Não podemos tirar o valor de ninguém do valor que Jesus já deu. Quando você vai num leilão, e o quadro pode ter sido um quadro muito feio, pode ter sido o pintor fez um quadro esquisito, mas alguém de renome comprou o quadro um dia. O quadro ficou 40 anos na casa dele. Ele morreu e virou espólio, herança da família. A família doou para um museu para levantar recursos humanitários. E o leiloeiro vai leiloar aquele quadro. E ele começa dizendo, esse quadro vale 1 milhão. Alguém pode comprar esse quadro por menos de 1 milhão? Oi? Não. Por quê? Porque o preço foi colocado. O proprietário disse quanto valia o quadro. Não importa se você não gosta da pintura. Eu acho a Mona Lisa horrível, mas ela vale milhões. É o valor que foi dado. É o valor que foi dado. Tem um valor. Tem gente que mata por aquele quadro. Vendeu tudo para comprar aquele quadro. Todo mundo queria ter aquele quadro porque ele vale o valor que ele tem. Nós temos uma facilidade de tirar o valor das pessoas, de desvalorizar as pessoas, de desvalorizar a autoridade. Temos uma facilidade de desvalorizar os irmãos. Pedro está dizendo, olha, vou ensinar um princípio da autoridade. Sobre a autoridade, ninguém pode dar nem mais, nem menos, mas pode dar mais. Aí menos jamais. No mínimo o valor que se tem. No mínimo. Versículo 17, então, nos ensina, e Pedro expressa aqui essa honra em 3 esferas. Primeiro, diz que aos irmãos. Como é que a honra deve ser expressa aos irmãos? Diz ele que através do amor. Como é que a gente honra o irmão em Cristo? Amando. A palavra amor aqui é o amor ágape, que significa amar com ternura, o amor do Pai. Amar com ternura.
com misericórdia, não com justiça, com ira, com maldade, com vingança. É o amor que cobre multidão de pecados. É assim que você honra seu irmão, com amor. Pedro dizendo, olha, irmão, como é que honra irmão? Com amor. É o amor profundamente acolhido na alegria e no respeito. É o amor expresso com ternura. Isso é a maneira de honrar o irmão. Ele vai dizer como é que você honra a Deus. Honra a Deus através de temor. A palavra aqui é temor. Só tem uma maneira de você honrar a Deus, temendo a Deus, que significa tratá-lo com obediência e reverência. Ele não é o cara ali de cima, ele não é seu co-igual, ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não somente tem a capacidade de fazer matar a carne, mas de pegar o espírito e lançar no inferno. Esse devemos temer. Como é que honramos a Deus? O temor. Quem não tem temor de Deus, vai ter o seu terror um dia. Pedro está dizendo, esse é o princípio da honra. Como é que nós devemos honrar o rei ou as autoridades? O rei representa aqui governo, autoridades humanas. A honra deve ser expressa aqui através de reverência pelo valor a ele atribuído. Ele é o representante do poder providencial de Deus. Ele representa esse poder. Nunca devemos tirar a autoridade que Deus colocou sobre um líder. Não é nosso papel. A Bíblia diz que ele tira e ele põe. Davi entendia tanto isso, que mesmo quando Deus o instituiu como rei em Israel, Samuel foi lá e passou o óleo na cabeça dele e diz, olha, Saul está vivo ainda, mas o rei é você. Por temor a Deus, Davi honrou o rei Saul até a última gota. Ele teve chance de matar Saul várias vezes. Até porque Saul tentou matá-lo várias vezes. Não fez por vingança, porque ele temia a Deus. Ele aprendeu a honrar a autoridade instituída. Falou, se Deus colocou, Deus vai ter que tirar ele. O dia que Deus tirar, a minha vaga vai ser ocupada. Eu não vou entrar no lugar de Saul. Ninguém substitui ninguém no reino de Deus. Cada um ocupa o seu próprio lugar, no seu tempo devido, que Deus colocou. Tempo devido. Ninguém substitui ninguém. Como cidadão do céu, devemos então tratar a toda autoridade com honra. Com honra. Mas ele não é uma pessoa tão honrada. Deus diz que é. Mas ele é ladrão, honre. Mas ele é corrupto, honre. Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos submeter aquilo que Deus, de maneira permissiva, colocou diante de nós, para tratar conosco. É você se rebelar contra a disciplina. Muitas vezes a autoridade está para a nossa disciplina, para aperfeiçoamento da igreja. A própria perseguição, a peregrinação, porque esse povo aqui, que Pedro escreve, estava vivendo, cada um num governo diferente, mas estava vivendo sob forte perseguição. Eles não deveriam brigar, matar os soldados que viessem para prendê-los, pelo contrário, tratem bem. Deixa com Deus. Não é papel seu. Ele vai fazer no tempo dele. O seu papel é brilhar a luz de Cristo. E eu quero concluir recordando então as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5. Versículo 13 a 16, ele diz, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como pode restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, pelo contrário, coloca no velador e ele alumia todos que se encontram no ambiente ou na sala. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a Deus, ou ao vosso Pai que está nos céus. Ainda que sejamos cidadãos dos céus, ainda estamos aqui neste mundo. E para que a glória de Cristo seja manifesta, precisamos fugir das paixões carnais. Precisamos manter um bom testemunho diante da sociedade, perante o mundo. Precisamos sujeitar as instituições humanas por amor a Cristo. Precisamos aprender a tratar todos com o devido valor. Que o Senhor Jesus, meus irmãos, nos ajude a sermos cidadão do céu, que tem um testemunho vivo aqui na terra. Gente diferente. Queria que você abaixasse sua cabeça, você tirasse um tempo de oração. Convido o conselho a vir. Os presbíteros que tomem assento comigo, o presbítero Rubem também. Enquanto a igreja está em oração, se preparando para participar da ceia do Senhor Jesus.